Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Eduque Mais Ação. Nosso episódio de hoje, vamos ver daqui a pouquinho, temos alguns assuntos aí importantes para tratar com vocês. Sou Ana Regina Caminha Braga, sou mestre em educação, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva. Então vai lá, curte a nossa página, segue os @ Ana Regina Caminha Braga e fique aqui com a gente. Vou fazer minha autodescrição. Eu tenho cabelos longos, mechados, olhos castanhos. No momento eu estou com um vestido longo de oncinha com os detalhes verde-limão. Estou com 2 anéis na mão direita, um relógio na mão direita e uma pulseira também. Acredito que seja só isso. Hoje eu tenho a honra de receber aqui conosco no estúdio a Kátia Etienne, uma pessoa super querida, parceira aí, já de alguma estrada, né, Kátia? Hoje nós conversamos e descobrimos que já estamos juntas aí mais ou menos uns 8 anos. Uhum. Que maravilha. Vou aproveitar e já passar a palavra para você se apresentar. E aí a gente vai conversando. Então, muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Kátia Etienne, como a Ana falou. Eu sou pós-doutora, eu ia falar pós-graduada, mas é uma pós-graduação, pós-doutora em educação. Fiz meu mestrado em educação à distância, fiz meu doutorado em educação híbrida e agora no pós-doutorado, que eu terminei o ano passado, sobre educação digital. Então é uma área que eu amo, né? Trabalhar com educação já desde os 16, eu já tenho 54, então faz bastante tempo, né, Ana, que eu estou na área de educação, é uma área que eu amo demais. Vou me autodescrever também, então eu também estou com uma saia longa, marrom, com desenhos de rabo de pavão, uma blusa bege bem clarinha, com um colar também bege clarinho. Eu também tenho cabelos longos, mechados, como a Ana, meus olhos são verdes. Estou com 2 pulseiras, uma em cada braço, douradas, e também 2 anéis na mão esquerda e um anel na mão direita. 2 anéis, mas um deles é aliança, porque eu sou casada há 30 anos, isso é importante contar também. Olha, esse daí são os pormenores ali que a gente vai contando aqui no podcast também. Informações importantes. São importantes. Muito bem, Kátia. Eu só vou passar a palavra para Linda. Linda, muito boa noite. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. E agora nós temos um sinal para o podcast. Muito bem, obrigada, Linda. Esse sinal quem nos deu foi o professor Jefferson, da Universidade Federal do Paraná. Sempre a nossa gratidão. Então vamos lá, Kátia. Conversar um pouquinho aí sobre esse desafio, né? Essas novas questões que vêm aparecendo aí na educação, na nossa vida, não só na educação, né? Mas o nosso tema de hoje é para a educação e além dela também. Falar um pouquinho sobre a One Life, né? O que vem a ser a One Life? Nós discutimos bastante antes de chegar nesse tema, mas assim, ninguém melhor do que você, né, para nos apresentar, assim, clarear para o nosso telespectador o que vem a ser, como que funciona, como que isso se aplica na educação, e daí a gente vai conversando. Isso. Então, isso é muito interessante, porque a primeira vez que eu vi sobre One Life foi quando eu estava escrevendo a tese, porque eu pesquisava educação híbrida e eu achei esse manifesto. Assim, foi um achado mesmo, de 2015, de pesquisadores espanhóis, Ana. E eles se reuniram, era um grupo de pesquisadores coordenado pelo Floride, e eles foram olhar para o que estava acontecendo. Imagina, 2015, né? Eles começaram a perceber que nós estávamos vivendo numa sociedade muito hiperconectada, né? Que tudo que nós fazíamos tinha alguma relação com o virtual, com a internet, e eles pararam para pesquisar e pensar assim, o que isso significa? Né? O que significa estarmos numa sociedade que o tempo todo está conectada de alguma forma, mesmo que seja uma pessoa que quase não tem alfabetização completa, mas ela consegue passar um WhatsApp, ela consegue gravar um vídeo, né? Tem até pesquisas que mostram pessoas praticamente analfabetas que conseguem usar o celular. E eles
então, esse grupo de pesquisadores começaram a olhar para todas as áreas, né? A educação é um capítulo até pequeno dentro desse manifesto. Eles olharam para o trabalho, para as relações pessoais, para as questões médicas, para todas as áreas. E fizeram, então, esse documento que se chama Manifesto On Life. Ele está disponível gratuitamente na internet. Então, se os nossos telespectadores quiserem pesquisar, é muito interessante, porque não fala só de educação, né? Então, fala de todo esse nosso dia a dia. Então, imaginando que essa pesquisa começou em 2015, eles foram avaliar e eles perceberam algumas coisas. Por exemplo, que a informação está disponível em todo tempo e todo lugar. Né? E isso faz com que a gente tenha também uma percepção de mundo diferente. Antes tinha que esperar chegar a carta que vinha de navio, né? Hoje acabou de acontecer, agora há pouco, né? Você falou, saiu alguma coisa que a gente já estava discutindo aqui as nossas opiniões sobre algo que acabou de acontecer. Então, eles falam muito dessa quantidade de informações disponíveis o tempo todo. Toda a questão da tecnologia envolvida com o trabalho. Então, a mudança que teve, que era sempre a mão de obra, né, precisava de 20 pessoas para fazer determinada coisa e um braço robótico faz o que essas 20 pessoas faziam e mais 20, ou mais 40, ou mais 60. Então, eles analisaram toda essa questão da transposição da tecnologia para o dia a dia. E perceberam algumas coisas também, além da informação, que o biológico está interligado com o nosso físico e interligado com a tecnologia. Aí a gente fala, como assim o biológico? Meio esquisito, né, Ana? A cara da Ana que já mostrou, né? Por quê? Porque a gente tem aquelas tecnologias vestíveis. A gente não usa o relógio, né, que vai marcando, olha lá, você está com o seu aí. Eu não vim com o meu, mas vai marcando, batimento cardíaco, quantos passos você deu, avisa que você tem que tomar água, respira porque você está ansioso, né? Então, essa relação que a gente nem fica pensando, puxa, será que eu estou ligada com a tecnologia? Será que ela está presente ou não? Então, tudo isso foi o que eles estudaram do On Life. E no capítulo da educação, eles colocam também, e é muito legal desse manifesto, porque eles trazem a teoria que eles pesquisaram, mas sempre colocam um alerta, né? Então, ótimo, estamos nessa sociedade conectada, hiperconectada, está mudando o trabalho, está mudando a educação, mas e aí, né? Como que nós podemos agir em relação a isso? Onde fica a ética? Onde fica o comportamento? Então, por exemplo, uma discussão muito presente hoje é o engenheiro que vai construir um carro autônomo, ele tem que estudar filosofia, ele tem que estudar ética, ele tem que estudar sociologia. Por quê? Porque ele vai ter que programar a máquina dentro dos valores humanos. Então, a máquina que hoje aprende, né, ela precisa estar programada dentro desses valores. E aí ele diz isso, que muito desse On Life, né, o que significa? Significa que nós vamos estar interferindo nas máquinas e as máquinas vão estar interferindo em nós. Então o que é o On Life, né? On, dentro, né, ligado, e life é vida. Então mostra que nós estamos conectados o tempo todo. E não temos mais a separação do que é presencial, do que é virtual, do que é real, do que né, físico e assim por diante. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que eu acho que é o que deixa bem claro isso, é quando a gente pensa, eu comprei essa caneca, ela veio pelo Mercado Livre, né? Eu comprei no Mercado Livre. Quando eu faço a escolha dessa caneca linda, maravilhosa, educação, tá maravilhosa aqui, que é do podcast, né, Educa Mais Ação, eu não vou pensar o tamanho do estoque, se quem vai pegar a caneca para pôr na caixa para mandar para minha casa é uma pessoa, um robô, um braço mecânico. Eu não vou pensar qual é o tamanho desse lugar, onde fica o estoque que a caneca ficou guardada para vir para minha casa. Eu não penso em nada disso. Isso é On Life. Entende? Entendi. É porque a tecnologia está tão embarcada no nosso dia a dia que a gente não fica separando. Isso é presencial, isso é On Life. Isso é presencial, iFood. Né? Quando você pede alguma comida na sua casa, você fica pensando, será que a cozinha é branca? Quantas pessoas estão cozinhando? Né? Será que a panela é vermelha? Não. Você vai lá, escolhe o que você quer comer e faz o pedido. Isso é On Life. E uma coisa que está acontecendo, só para a gente fechar essa introdução do On Life, é que as empresas de marketing já perceberam isso. Então, elas estão usando. Por que o TikTok foi para as comerciais de TV? Isso é um conceito On Life. Né? Então você traz
o que está na tecnologia para o que está no seu dia a dia e vai fazendo essa inserção sem que as pessoas percebam. Então, isso é uma transformação, mas a gente tem que sempre olhar para tudo isso com, né, um senso crítico, um pensamento crítico, até onde isso, né, é bom, até onde ultrapassa a minha privacidade, e aí é uma outra discussão que vai longe, né? É uma outra discussão. Mas enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Até no outro podcast que eu fiz, e a gente estava conversando, eu falei assim, enquanto vocês falam, o meu cérebro tá aqui, ó, né, a 1000 por hora. Então, assim, essa questão do OnLife, quando nós decidimos o tema, né, porque com a Kátia é muito fácil a gente falar sobre tecnologias, né, Kátia? Mas, assim, o OnLife, ele vem realmente até para quebrar alguns paradigmas, né? Porque a gente pensa, falando da educação como um todo, né? Nós pensamos, no presencial, aí veio a pandemia e revirou tudo de novo, né? Apesar de que sou tutora há 9 anos já, né? No ensino à distância também, nós ainda visualizamos uma dificuldade, né? E daí é como nós falamos, isso já está ficando quase que imbricado, né? Já é essa parte palavra nossa. É a palavra mesmo do OnLife, imbricado. Né? Tá isso imbricado, né? Quando eu fui realmente aprofundar e tudo, tá ficando imbricado. Quando você fala do relógio, do iFood, que você fala, até daqui a pouco você vai dar outros exemplos bem mais interessantes, e você tocou no TikTok. O TikTok, ele é interessante, mas fizeram também uma propaganda em cima daquilo, aonde muita gente, né, faz do TikTok o seu dia a dia. Então, assim, existe uma resistência também, né, de uma parte, eu faço parte dessa resistência, tá, gente? Calma que eu chego lá. Você não sabe fazer nenhuma dancinha, nem eu. Calma que eu chego lá, meu Deus eu ainda não sei céu. fazer nenhuma dancinha. Né? Então, assim, é uma resistência, né? E daí você chamou para falar do OnLife, estava falando de sociedade conectada e faz todo sentido, né? Totalmente. Agora, como que a gente faz justamente com aqueles alunos, né? Com aquelas famílias, que ainda existe, embora menores quantidades ali, mas tem aquela família que ainda preza pelo filho não ter tanta tecnologia, né, que preza pelo ensino presencial, que tem todas essas questões, né, como é que a gente trabalha com todas essas situações, e daí também chegar na parte, né, lógico, Eduque Mais Ação não vai passar sem falar sobre a inclusão, né, minha gente? Claro. A gente precisa falar sobre a inclusão, pra gente já ir dando, né, um gancho, assim, pra gente ir trocando uma ideia. Então, como eu falei, né, até o próprio estudo, eu entrei em contato com eles até na Espanha para saber se eles tinham atualizado depois da pandemia o estudo. Eles ainda estão preparando a continuidade desse documento. Por quê? Eles já alertavam, Ana, para o equilíbrio, né? A gente sabe muito bem que hoje a tecnologia, eles nascem, já sabem onde, né, mexer com os dedos, como fazer e tudo mais. Mas nós precisamos definir o tempo de uso da tecnologia, com que ela vai ser usada. Ela tem que ser uma utilização assistida o tempo todo, em todas as faixas etárias, desde pequenininho até a adolescência, quase vida adulta. Então, esse acompanhamento ele é muito importante. Né? Os dados do YouTube são absurdos, né? Os dados do YouTube, até eu trouxe aqui, porque a memória já não... Tem que trazer escrito, tá? 105 milhões de usuários do YouTube hoje. O Brasil é o 3º país, Ana, de acessos diários. Isso é algo que até eu li uma reportagem, uma fala, né, da CEO do YouTube dizendo que o foco deles é o Brasil. Por quê? Pelo número de usuários, pela quantidade de visualizações diárias, é um campo maravilhoso para eles, né? Então eles brincam até que eles querem conquistar o mundo do pique do cérebro, né? O YouTube vai conquistar o mundo. E o Brasil é um mercado para eles muito promissor. Por quê? Pela quantidade de usuários diários. Então, o que acontece, né? Como que a gente vai regular tudo isso? Tanto na escola quanto em casa, é um olhar muito cuidadoso, né? Uma escuta, sempre estar por perto, não importa se está jogando videogame, se está conversando com colegas, se está mandando um WhatsApp, se está assistindo um vídeo no YouTube, alguém
tem que estar ali monitorando no bom sentido, sim, né? Sim. Acompanhando tudo isso. E o que a questão da tecnologia traz? Que nem você falou, nós tínhamos um ensino presencial. Eu até escrevi um texto para uma revista que eu sou articulista, que eu disse que a analogia é da carne moída. Vamos pensar assim, né? A educação tradicional, presencial, que nós estamos acostumados, é aquela carne que a gente vai no açougue, escolhe, fala, não, pode tirar a gordura, por favor, eu quero essa... Ai, tá ótimo, é essa carne que eu quero. Então, eu já tenho aquilo pronto e acabado, é aquilo que eu escolhi. E, de repente, essa carne passa por uma máquina, né? Passa por uma tecnologia e ela se transforma em carne moída. Essa carne moída pode ser usada em diferentes contextos, de diferentes formas, em cada país de uma forma diferente, mas ela nunca mais vai ser a mesma carne. Então, eu espero que a educação possa ser essa carne moída hoje e não volte mais a ser aquela carne, né, sem a tecnologia original. Por quê? Porque nós temos uma grande oportunidade para a educação. Eu que pesquiso educação e tecnologia, né, como você falou, há tantos anos, e vivo isso há tantos anos, mais de 20 anos, é uma esperança para a gente perceber a possibilidade, então, dessa ideia do on-life estar mais presente nas salas de aula, que não é educação remota, que não tem nada a ver com ensino híbrido, que é um problema muito grande que a gente está tendo hoje, né? Não tem nada a ver com o ensino híbrido que foi feito, educação remota é uma coisa, educação flex é outra, o ensino híbrido é outra, educação híbrida é outra e educação digital é outra. Então, são vários conceitos aqui, mas o que eles têm, até saiu um artigo essa semana, todos eles estão dentro da educação online, que isso é muito bacana, né? Que é uma visão maior que consegue abarcar todos esses micromodelos. Quando a gente começa a pensar na inclusão, a gente já parte para a exclusão, né? Sim. É duro porque, né, o que a gente gostaria que fosse totalmente diferente. Mas o maior vala que apareceu nesse momento. Só a PUC, ela emprestou mais de 1.000 computadores para os alunos, a PUC, que tem alunos numa universidade paga, para que eles pudessem fazer as suas aulas online. E fora a conexão com a internet. Então, a tecnologia, esse mundo on-life, e aí é o que a gente precisa olhar com bastante cuidado, ele vai criar um distanciamento, e aí a educação tem que criar oportunidades para que esse distanciamento não aconteça. Para a inclusão, por que é bacana? Porque eu tenho outras possibilidades de ensinar. Né? Então, com realidade virtual, realidade aumentada, 3D, eu tenho outras oportunidades para que esse estudante ele possa vivenciar algo na educação que não seja apenas ouvir ou ler, mas que ele possa viver. Então, esse conceito do on-life, claro, vai demorar um pouco, tem um investimento, né? Tem um processo para chegar. A ideia dos ecossistemas, né? Que eles dizem de ecossistemas de aprendizagem, onde você vai trazendo um pouco de gamificação, um pouco de metodologias ativas, traz essas tecnologias imersivas. Então, para a inclusão, isso é muito interessante, porque ao invés de ouvir, ele pode sentir, né? Ao invés de só ter uma descrição, ele pode ter uma sensação, ele pode ver de uma outra forma. Né? Então, tem uma tendência, sim, de ser inclusiva nesse sentido, claro, com investimento, mas também uma tendência de ser excludente quando você pensa num país como o nosso, por exemplo, que tem tanta dificuldade nas conexões, nas tecnologias e tudo, né? Então, gente, como vocês estão vendo, né? Aqui com a Kátia eu posso explorar vários campos aí, porque além de ter... Ela fala muito. Não, além de ter a parte do ensino à distância, ela tem os outros conhecimentos também, né? E na parte da inclusão, quando ela fala do on-life, eu já penso na inclusão, né? E ela traz a oportunidade de nós abrirmos um pouco a cabeça, quebrar os paradigmas, né? Com essa nossa preocupação com o pessoal da inclusão. É claro que em alguns momentos se torna excludente, como você fala, pelo risco que nós temos desse investimento ser tão alto, né? Para a gente chegar num 3D, para nós chegarmos numa realidade virtual, enfim, tudo isso nos preocupa. Então, quando você falou assim, Ana, o on-life, eu já pensei, tá. Para quem?
Para quem? Quando? Quando? Aonde? Né? Porque eu que já fui professora tutora, inclusive nós trabalhamos juntas, né? Como nessa questão do ensino à distância. E a Kátia, ela trazia muito vivo, né? Da nossa comunicação com os alunos ser muito próxima, né? Então, assim, os nossos avisos eram sempre interativos, né? Trazendo várias abordagens, tentando ter os sentidos todos contemplados, mas a inclusão ainda é, como você falou, né, uma grande lacuna e vai ser a nossa preocupação até isso se estabelecer, até o nosso país conseguir realmente entender, pelo menos que a educação básica é importante, né? A educação básica, a educação superior, que a gente... Bom, acabei de participar de uma entrevista no Jornal Hoje, onde a gente fala da nossa preocupação com o retorno das aulas das universidades federais, né? Onde alguns alunos ficaram com essa lacuna aí, né? Sem aula, com pouco acesso à pesquisa, onde foram prejudicados de tantas formas. E daí é uma esperança, né? Como você falou, da gente ter uma grande mudança aí pela frente. Mas a gente precisa também preparar a cabeça, né, dos nossos pais, não, eu digo dos pais dos nossos alunos que estão na educação básica, né, dos nossos professores, trazer esses conceitos, começar a falar mais, né, sobre o OneLife, que realmente agora a gente, tendo espaço de refletir, a tecnologia, né, ela toma conta dos nossos dias, não tem como, né, o iFood... TikTok, e-mail, tudo, né? Americanas, Amazon, tudo, né? Todo mundo tá. Aonde que eu vou comprar? No Mercado Livre. Eu faço uma pesquisa, então, eu faço uma pesquisa e chego, não preciso me preocupar de, vai chegar em que estoque tem. Não, já tá tudo lá, a informação toda lá, né? E daí vem os nossos sinais de alerta também, né? Essas crianças que já estão tão expostas, né? Eu penso porque eu tenho um sobrinho lá de 11 anos, né? E que deu sopa, ele tá na internet, né? Deu um tempinho, ele tá no game lá o final de semana inteiro, né? Então, sempre pensar também nesse limite, nessa questão de como fazer o educar mesmo, né? Não o educar da escola, mas o educar em casa, né? Como é que isso começa? E olha, a Ana trouxe uma questão que eu acho que é bem valiosa, né? Quando ela falou do gamer. Hoje é uma profissão, né? Sim, eu falei exatamente isso. Eu falei, nossa, hoje se eu soubesse... Uma profissão, e que ganha muito dinheiro. E você sabe que nós estávamos comentando outro dia, numa reunião, numa formação de educadores e professores e gestores, antes se perguntava para as crianças o que você quer ser? Jogador de futebol. Hoje, eu quero ser youtuber. Médico. Médico e jogador de futebol, né? Para ganhar dinheiro de alguma forma. Hoje, você tem o youtuber, você tem o gamer, né? Você tem uma gama diferente de oportunidades. Tem o das mídias sociais, né? Aquele cara que faz tudo isso, né? Que controla, que organiza o podcast, a postagem, né? O Instagram e o LinkedIn. Isso não existia. Agora há pouco, né? Não faz tanto tempo assim. E hoje, né, tem aquelas empresas que ficam vendo os dados, quantas pessoas entraram, são analistas de dados. De dados. E tudo isso é essa hiperconexão que a gente falou, né, que nós comentamos. No documento, e depois alguns estudos mais atuais, eles falam que nós vivemos num infomundo. E nós somos hoje infovidos. Né? Então, esse mundo totalmente conectado, cheio de informações o tempo todo, que a gente já se sente em muitos momentos, puxa, eu não sei disso, como que eu não sei, né? Não ouvi falar, mas, né? Como que eu dou conta de saber tudo isso? Então, precisa de um acompanhamento o filtro, tempo todo, né? Dos pais, de alguém que tenha. Mas aí a pergunta é, quem foi formado para dar esse acompanhamento, né, Ana? Por isso que a gente está aqui até, né? Sim. Conversando sobre isso. Sim, exatamente. Para os professores, eles não têm essa formação. Então, a formação para a educação digital é fundamental. Tem que ter um planejamento, né, na escola, nos ambientes educacionais, que parta, né, um planejamento, a formação para essa educação digital, que não é pegar a aula tradicional e colocar no computador, marcar a hora, né? E falar ou que vocês vão ficar 4 horas lá. Digitalizar. Não é nada disso, né? Mas
essa mudança de mindset, de pensamento para esse mundo. Então, eu acho que o nosso papel, né, como pesquisadoras, como educadoras, é trazer esse desafio. Nós temos que pensar diferente, porque o mundo mudou. Sim. E quantas empresas nós vimos que rapidamente colocaram seus produtos, né, no ar, vamos dizer assim, que estavam lá em pesquisa, em estudo, mas que perceberam que eles eram necessários por conta da pandemia, mas acima de tudo que era uma grande oportunidade. Então, quem aqui não fez uma consulta, né, online, porque não queria ir no hospital para saber se estava ou não estava doente, né? Isso não existe. Quando que nós íamos para... o médico telemedicina vai me atender online e eu vou acreditar no que ele está falando? Nunca antes da pandemia, né? Então foram grandes mudanças. A sala de aula foi para dentro da casa dos pais. E Sim. os pais também perceberam algumas coisas, infelizmente, ou felizmente, né, que não eram tão boas ali dentro da sala de aula, mas estavam terceirizadas. Ou que escola, não estava né? tão bem dentro de casa também. Né? Também, que foi outra realidade. Sim. Né? Hoje a gente sabe que tem alunos que falam que não abrem a câmera, não é porque não querem conversar, não querem aparecer, porque o ambiente não possibilita isso. Também tivemos que ter esse aprendizado, porque no começo os professores falavam, não, porque os alunos não querem participar. Não, mas você sabe qual que é a casa dessa pessoa, o ambiente, onde ela está, tem condições para que ela apareça, né? Então, tudo isso foram tantos aprendizados. Eu falo que o pessoal que diz que as crianças não aprenderam esses 2 anos. Não é verdade. Elas aprenderam muito, os jovens aprenderam muito, nós aprendemos muito, todas as pessoas de idade que tiveram que aprender a fazer compra. Isso é um life. Né? São aprendizagens diferenciadas, né, Kátia? Que não é o conteúdo fechado da escola, Sim. mas nós estamos falando de educação, e educação Sim. em todo lugar. Né? Isso, principalmente nos ambientes não formais, que é o que você falou. Dentro de casa, alguém tem que estar ali, tem que ter o senso crítico para dizer, olha, acabou o horário do videogame, né? Então, ok, você quer jogar? Você vai jogar, mas você também vai fazer xadrez, né? Vai fazer esporte, vai, sei lá, né? Sim, porque hoje para que tenha um equilíbrio, né? Porque hoje a gente tem essa dificuldade, né? Principalmente com os pré-adolescentes. E a tecnologia é uma boa babá, né, gente? É maravilhosa. Olha nos restaurantes, né? Que sossego, que coisa né? bacana, as crianças todas sentadinhas. Você sabe que fazia muito tempo que nós não íamos no restaurante, que nós vimos os pais, até fiquei bem feliz. A mãe brincando com o filho enquanto o pai comia, que isso era assim antigamente, né? Nossa! E depois o pai foi brincar com a criança lá nos brinquedos do restaurante e a mãe foi comer. Eu fiquei tão feliz. Isso não é comum hoje. Não, eu fiquei muito feliz de ver que não foi colocado um celular, um tablet, de colocar lá a historinha e a criança fica ali enquanto os pais... Fiquei muito feliz, mas isso é tão raro. É raro. Isso é muito raro. Muito raro. Eu lembro que quando eu saía com meus pais, né, nós já íamos preparados para ter uma grande conversa entre pares, né, na família, porque tecnologia não havia. Não podia, o máximo que ia era um caderno de desenho, pintava, mas ali do lado, né, e hoje eu vejo um livrinho de história, mas hoje eu vejo outra realidade, né, com meu sobrinho. A Bia já tá uma adulta, mas agora o Pedro, que é pequeno, não, então ele tem o celular, ele tem o tablet, ele tem qualquer outra coisa, E né? muitas vezes eles sabem muito mais que nós, né? Sim. Com certeza. E o que você falou, né, que não só na escola. Quando começou a pandemia, os meus pais começaram a pedir também, né, do supermercado e tal, e nós fomos instruindo, às vezes eu pedia para eles em Manaus, às vezes eu dizia peçam por aí, ou eles ligavam lá no supermercado, enfim, né, tiveram que se adaptar, se adequar, e são conhecimentos diferentes, né? Agora, quando você diz assim, será que as crianças aprenderam alguma coisa? Aprenderam. Bastante. Muito. Pode não ter cumprido o currículo que a escola tem que cumprir, né? As aulas, os conteúdos, enfim, coisas de currículo mesmo. Mas aprenderam para a vida, né? E será que elas vão querer a escola igualzinha ela era antes, Ana? Com certeza não. Com certeza não. Eu tenho, inclusive, agora, né, um paciente, a dificuldade de voltar para a escola. Porque a carne já foi moída. A carne já foi moída. Agora? Já triturou. E aí, como é que você fala? Como é que você explica? E eles estão cada vez mais autônomos, né? Tipo, mas eu pesquisei, eu vi que pode acontecer, eu vi que lá no país X acontece dessa forma. E se nós formos pensar, é exatamente isso, né?
É exatamente isso. Então, assim, é sempre quebrar o paradigma, né, Kátia? E um paradigma que foi quebrado, aqui está marcado porque números, né? Eu não sou dos números, mas olha só, saiu o censo do EAD antes de ontem. Ontem. A EAD bateu o presencial. Isso era previsto para 2023, 24 ou 25, porque eles vinham fazendo uma média, né? Todo o estudo, todo ano tem o censo, e ele passou de 2 milhões de matrículas contra 1.700 no presencial. Isso já mostra uma mudança, né? Claro, tem toda uma questão de o valor, eu não precisar eu entendi que eu aprendo online, também foi legal. Eu entendi. Né? Eu entendi, eu aprendo online, então não preciso gastar tempo com, né? Vou me deslocar. Ou tenho que pagar o lanche, tenho que pagar a gasolina, o estacionamento. E o tempo, né, que eu preciso para estudar, eu vou aproveitar para fazer outras coisas, fazer um esporte, cuidar de mim e tudo mais. Mas eles não tinham essa perspectiva até antes da pandemia. Então também tiveram essas aprendizagens, né, Ana? De vermos o mundo de uma forma diferente, né? E quantos cursos gratuitos que foram disponibilizados, foi uma maravilha, né? Quem quis aproveitou cursos caríssimos, né? Que foram disponibilizados gratuitamente. Então, quem aproveitou esse momento, né? Quem viu isso como uma oportunidade, pode crescer e pode aprender mesmo de muitas formas diferentes, né? Mas eu acredito até que esse momento não vai passar, né? Esse momento ele fica. Muita coisa vai se manter. Até se nós formos verificar o cenário mesmo, tipo, a dificuldade, né, que as faculdades, as universidades têm, a não ser as renomadas, né, que daí ela já é o próprio chamariz, né? Mas as faculdades em geral, elas têm essa dificuldade de hoje chamar o aluno para o presencial. Né? O número de inscritos no presencial hoje é inferior ao que nós temos à distância, mas por quê? É até inferior ao número de vagas, né? Sim, inferior ao número de vagas, porque se você for para uma instituição que realmente faz a educação à distância, né, acontecer de uma forma séria. Com presença social, né? Sim. Como você comentou, que a gente sempre cuidou muito disso, né? Então, não é porque eu estou num ambiente virtual que eu estou sozinha, né? Eu posso realmente sentir você, né? Mesmo estando... Quem está nos assistindo, sinta, né, a nossa presença, né? Sim. Sinta que nós estamos querendo falar com vocês, porque isso é presença social e se aprende muito com a presença social. Então, se você faz uma educação com essas características... Sim, um professor do outro lado que realmente vai fazer essa ponte, né, da tecnologia, do conhecimento, da interatividade, com feedbacks, com retornos. Então, a aprendizagem ela acontece tão bem quanto. Né? E nós temos essa experiência, esses números, né? E que também, dependendo do profissional, nós conseguimos detectar exatamente o que o aluno... esse aluno participa, mas agora não está participando tanto. Tem um aluno que nunca participa, entra em contato para saber. Então, essa realidade da tecnologia, né? Você até usou uma nomenclatura que eu esqueci de anotar. Algo vido, que você falou? Infovido. Infomundo, infovido. De indivíduo, né? Sim, infovido. Isso, de infovido, né? Eu acho que é bem essa a questão que a gente está abordando, né, aqui dentro. A situação, mas em sala de aula eu consigo olhar para o meu aluno, eu consigo interagir, eu consigo saber, as dúvidas são esclarecidas na hora. Claro, a gente está acostumado ainda com essa possibilidade, né? Eu tô com dúvida agora, eu quero que o professor resolva agora, né? Mas dentro desse novo conceito que vem do online, né? Dessa nova abordagem, nós conseguimos também. Talvez não tão na hora. Mas eu não sei se você viu, Ana, um curso da USP que eles lançaram de formação de professores. Tá para começar. Eu até me inscrevi porque eu quero ver como é isso, né? Vai ser pelo WhatsApp. Sim. Por quê? Porque, como você falou, muitas vezes aqui, né? as pessoas falam, mas o ambiente virtual demora, né? Para eu entrar, tem que dar 5 cliques, né? Meu login, minha senha, mais um clique já é muito hoje, né? Tem que esperar a pessoa me responder. Não, a USP vai fazer, e eu lembro de ter participado de reuniões na USP, quando eles diziam que nunca iriam entrar na educação à distância. Nossa! E não faz tanto tempo, tá, Ana? Mas eles entenderam que sim, que precisavam e agora estão fazendo esse curso. Eu estou muito curiosa. Depois a gente pode até combinar um dia para vir aqui contar como foi. Como foi a experiência. Mas para entender, né?
por que essa necessidade? A Roper fez uma pesquisa e a maior reclamação dos alunos da educação à distância não era material, não era ambiente virtual de aprendizagem, tutoria, nada. É porque eles queriam essa resposta imediata. Eu lembro disso. E aí, qual era a grande discussão? Qual era a grande discussão? Mas o aluno vai ter um WhatsApp do professor, o professor nunca mais vai dormir, né? Nunca mais vai descansar. Mas tudo isso tem sido estudado para se chegar a um equilíbrio, para dar essa sensação que o presencial dá, né, para o estudante. Que ele tem a mesma sensação de pertencimento e de presença quanto o presencial. Na verdade, assim, eu participei de alguns cursos agora com essa pandemia, enfim, um monte de coisa, aonde esses cursos faziam também muitas participações no Telegram, né? Então, ali nós conseguíamos organizar, os alunos conseguiam organizar, mandavam os trabalhos, as atividades, trocava ideia, tirava dúvida, o professor estava sempre ali também. Na mão, né? Então, assim, não precisa acessar um ambiente virtual, né? Eu lembro, logo que eu cheguei em Curitiba para fazer as formações, eu fui para uma universidade, né? E lá era assim, de repente era tradicional. Daqui a pouco não, vocês têm que se acostumar a entrar na plataforma, né? Mas ainda era uma instituição muito do presencial. E daí nós ficávamos, gente, mas daí eram vários cliques, inúmeros cliques. E os alunos se perdiam ali, porque daí uma hora tem que pôr o arquivo ali, não, agora tá tudo certo. Ficou tudo mais fácil, Ficou né? tudo e mais outras fácil. plataformas também, né? Os ambientes também melhoraram muito por conta da pandemia. Isso foi excelente, né? Eles também foram atualizando e percebendo quantos distratores tinham, que é como você falou, para que todos esses distratores? Tem que ser muito objetivo, claro, né? Porque hoje as pessoas gostam disso, né? Ainda mais para os novos, né? Para quem está chegando, conhecendo esse mundo, né? Para nós, para outras pessoas, talvez isso já seja corriqueiro, né? Ah, vamos acessar um curso, plataforma tal, login, lá, vai automático. Agora, e para quem está começando? Eu só quero pôr meu dedo, eu tô ficando assim, Ana. Dá para pôr o dedo? Mas você tá muito chique. Aí você já quer transcender online. Já não dá. Dá para facilitar? Eu tô nessa de facilitar. Calma, daí você tem que falar com a Alice desse jeito. A Alice é um super exemplo de on-life, né? Era algo que estava lá no ambiente virtual, no TikTok, era bonitinha, a mamãe fazia, de repente o Itaú viu uma super possibilidade, e aí é o marketing do on-life, né? Sim. Então eu vou trazer isso para a vida real, aí eu chamo a super Fernanda Montenegro, né? Para falar, não preciso mais nada. Tá Mas feito. Quem é a Fernanda Montenegro? É alguém real, que todo mundo sabe que existe, é uma pessoa física. A Alice... Não sei, será, pessoal? Quem já viu, né? Ela é muito mais virtual, claro que ela existe, né? Eu só estou fazendo uma brincadeira, mas ela é muito mais virtual do que a Fernanda Montenegro para nós. E aí eles unem os dois e é o on-life. Né? Então, assim, pessoal, vocês estão entendendo que a gente está conversando e permeando aí nesse ambiente para colocar para vocês um pouco mais dessa aproximação, tá? Então, a Kátia, ela veio hoje para nos trazer essa novidade, porque a Kátia, ela é assim, ela desafia, entendeu? E daí ela me tirou da minha estrutura lá quando trouxe esse assunto, mas você vai entendendo que realmente existe uma possibilidade que já está imbricado, né? Agora basta nós organizarmos a questão para a educação, principalmente, que é a nossa grande preocupação sempre, né? A questão da inclusão, como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Como você falou, os professores, eles precisam dessa formação, né? Então, vamos ver quantos anos aí para frente a gente vai ter para conseguir falar do on-life tranquilamente, né? Eu acho que a gente pode olhar para o exemplo de Portugal. Tudo bem, nós sabemos que o país é bem pequeno, mas eles fizeram um pacto nacional de educação digital. Tem um documento que também está disponível na internet. Quem se interessar pode procurar. Depois eu posso passar para a Ana para ela colocar no canal também, que diz o que é necessário para que a educação digital aconteça nessa perspectiva do online. E é um projeto de país. E aí vai desde a formação, quanto criar estrutura física, né, para que as coisas aconteçam, pesquisa, muita pesquisa. Então, um dos professores organizador, ele pesquisa junto com a Unicinos a questão do metaverso para a educação.
ele também escreve sobre OnLife, ele foi minha banca, ele descobriu OnLife na minha banca de doutorado, e aí se interessou e começou a estudar também, e ele é dessa equipe portuguesa. Então, o mundo tá olhando para isso, né? E, claro, é bom porque é na língua portuguesa, fica mais fácil, né? Para as pessoas terem acesso e terem a compreensão. Mas é um exemplo muito interessante, né, Ana? Porque a transformação, ela precisa acontecer, né? Eu fico chateada e triste de pensar que todo mundo vai voltar para a sala de aula e as carteiras vão continuar uma atrás da outra. Mas você lembra como eu fazia? Você lembra como eu fazia com aquela sala com 89 alunos e tudo em círculo? Mas eu fazia. Né? Vai no caracol. Como que volta depois de 2 anos, né, de ficar lá dentro da máquina de moer carne e quer que as crianças sentem de novo, os jovens sentem novamente, um atrás dos outros. O meu sobrinho, ele fez um comentário bem interessante, ele falou, nossa, eu fiquei algumas horas lá ouvindo, no primeiro dia de aula, algo que eu já tinha estudado nos últimos 8 anos. Cara, desculpa, né? Eles estão voltando de um mundo completamente diferente. Eles não conheciam, que eles viveram um rebuliço nesses 2 anos, que tiveram que ser autônomos, que tiveram que aprender a estudar sozinhos e pesquisar e tudo. E aí voltam para uma sala tradicional para ficar ouvindo alguém falar. Vamos para Lousa Branca, estudaram, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem obrigação, sabe, Ana? Você, como uma pessoa que tem uma influência, eu como pesquisadora, como professora, como coordenadora de educação à distância, né? Nós temos essa obrigação de não deixar as coisas se acomodarem. Sim. Né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E é como você falou, né? Triste e, ao mesmo tempo, você citou Portugal, né? Mas é um projeto do país. Né? É um projeto do país. Então, quando que nós... por um projeto de país, Ana. Isso. Vamos nos candidatar. Isso. Não, muito obrigada. Não. Eu sou uma ótima educadora. Eu também. Né? Tô ótima no meu quadrado. Mas, assim, é um projeto de país até que eles enxerguem aqui no Brasil que eles precisam de educadores para fazer esses projetos e a educação funcionar. Se não, a transformação ela acontece e acaba lá no banco da escola, um atrás do outro, e a Lousa Branca. E aí aumenta a evasão, cada vez maior a evasão. Ensino médio, os alunos não querem... O desinteresse. Não querem ir para a universidade mais também. Sim, até porque as profissões elas estão se reinventando. Né? Então, o que de diferente? Qual é o curso diferente? Você está me formando para ser gamer? Você está me formando para ser youtuber? Sim, né? Eu quero ser TikToker. Então... Entendeu? Então, e aí você tem que ter uma aula de mídias na sua escola. Sim. Se eu tivesse uma escola, eu teria. É sobre Você vai ter aula de mídias. É sobre tudo isso que... De dados, análise de dados. Todo mundo hoje tem que saber analisar dados. Até para ver seus insights no Instagram, não é verdade? Sim, exatamente. Você tem que ter. Exatamente. Então, é nessa perspectiva, né? Mas daí a gente busca o profissional. Então, é sobre tudo isso que era a nossa proposta para falar hoje. Eu acho que eu já deixei bastante coisa aí, né? Acho que sim. Para os seguidores Tinha umas pensarem. 20 páginas ainda, mas tá bom. Mas eu acho que a gente consegue deixar uma boa gama aí de reflexões para o nosso ouvinte, né? Para o nosso telespectador, para quem está ouvindo ou para quem está vendo. E a reflexão né? A mudança chegou, a transformação chegou, agora o que nós vamos fazer com ela, né? E cada vez mais outras transformações, né, chegarão. E daí tem que adaptar. Como essa adaptação vai chegar, né, principalmente para a inclusão, que lógico é minha, o nosso foco e é o meu ponto de partida sempre. É o que nós precisamos só ficar em alertas, né? Para que, como você falou lá no começo, não seja excludente. Né? Kátia, te agradeço um monte. A gente está chegando nos nossos momentos finais. Mas eu quero te agradecer a oportunidade de te ouvir mais uma vez. Já ouvi bastante outras vezes, né? Em outros momentos. Um orgulho enorme, um privilégio gigante tê-la aqui conosco hoje. Mas deixa as palavras finais para você, deixa o teu @ para os seguidores também irem lá, né, tirar suas dúvidas, seguir, ouvir um pouquinho você também.
Então, eu que agradeço, Ana, apesar da nossa amizade e admiração pela profissional e pela competência, eu tenho por você, é muito grande, né? Quando você me convidou, não conseguia naquela época, mas a gente deu um jeito, né, para achar uma data. Eu quero realmente agradecer, quero me colocar à disposição. É uma discussão que é muito importante e ela vai continuar acontecendo, porque é um processo de transformação. Temos aí a tal da geração C, né? Geração C, que somos todos nós, não são só as crianças, os jovens, que é essa geração que sai, né, da pandemia e nós não sabemos como essas pessoas vão estar, independente da faixa etária, e vão precisar muito da psicopedagoga, do professor, do psicólogo, dos pais, né? De toda uma comunidade envolvida para que todos nós possamos passar por isso e crescermos juntos. Eu sou Kátia Etienne, @Kátia Etienne no Instagram. Eu sou hoje coordenadora de AD da PUC do Paraná e eu tenho uma consultoria que se chama KMK, Treinamentos e Consultoria, criando projetos educacionais, dando palestras. Então, quem precisar discutir um pouco mais, ficar com essas minhocas um pouco mais movimentadas, eu tô por aí também. Ótimo. Tem a página do KMK, não? É KMK Consultoria e Treinamento. Então, ótimo. Então, já deixou... Instagram, não? Não, a página do site. Tá, então tem o site da KMK e tem o @ da Kátia, Kátia né? Etienne. Então, vão lá, sigam, compartilhem. Sigam também, compartilhem o nosso @ na Regina Caminha Braga. E é isso. Só gratidão. Muito obrigada, Kátia. Com certeza teremos outras conversas. Vamos falar de metaverso da próxima vez. Vamos falar de metaverso, que Tá nem combinado. conseguimos chegar lá. Nem chegamos nesse assunto chegamos hoje. lá. Hoje não deu, mas Tá já combinado. é para a próxima pauta. Obrigada, Ana, um abraço. Kátia. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Agradeço o pessoal aqui do estúdio, Mauro, Alessandra, Linda ali na interpretação. E daqui a pouquinho voltamos no próximo. Até mais!